Vamos lá então pro início de revisão para a FUVEST, segunda fase. Já vou te avisar logo de cara que a gente não vai revisar tudo possível, porque seria impossível, porque muita coisa pode cair na segunda fase da FUVEST, porém eu vou atacar os tópicos quentes, que eu decidi chamar, que são tópicos que caíram muito nos últimos 10 anos. Então, a gente vai começar essa semana especificamente falando sobre progressões. Só na última FUVEST, segunda fase, em 2020, né, em janeiro de 2020, das 6 questões de matemática, 2 eram sobre progressão, para você ver a importância desse tema. E é por isso que a gente vai revisar ele. Não é só 2020 que caiu, tá? Nos últimos 10 anos, é um termo, é uma matéria recorrente na FUVEST. Então, por isso, a gente vai aprender sobre ela. E por que eu escolhi ela? Porque existem outras matérias recorrentes na FUVEST, como por exemplo geometria. Porém, para a gente conseguir fazer uma revisão de geometria, talvez durasse o mês inteiro até a FUVEST. E não é esse o caso. Eu quero pegar tópicos menores que você consiga de fato aprender em uma semana para você detonar nesses tópicos. Por quê? Pode parecer um bicho de 7 cabeças, progressão aritmética e progressão geométrica, mas não é. O mais difícil é lembrar das fórmulas, mas depois não tem muito segredo. É pegar as informações, jogar nas fórmulas, lembrar qual fórmula você vai usar, enfim, não tem muito segredo. E nessa semana a gente vai falar sobre isso. Hoje é progressão aritmética, amanhã é geométrica e nos outros 3 dias da semana a gente vai fazer exercícios que caíram na FUVEST, segunda fase. Então vamos lá, começando do começo. Eu vou falar um pouquinho sobre progressão aritmética. A progressão aritmética é o que a gente chama de PA. Então já vou escrever aqui, ó, porque a partir de agora a gente vai chamar de PA, tá? Progressão aritmética. E o que é uma progressão aritmética? O bom da matemática é que os nomes das matérias são autoexplicativos. Então, o que é uma progressão? Progressão é uma sequência de números que progride. E aritmética? É aritmética porque essa progressão tem uma razão de progressão que é uma soma. Como assim? Vamos dar um exemplo. Quando a gente olha, eu vou colocar uma genérica aqui, tá? PA. E aí eu vou abrir parênteses. O primeiro termo eu vou colocar A1, porque é o primeiro termo. O segundo termo eu vou chamar de A2. Terceiro termo de A3 e assim por diante até o enésimo termo, tá? Esses numerinhos que estiverem aí dentro a gente vai chamar de termos. Então, vamos dar um exemplo numérico para ficar mais fácil. Quero verde. Exemplo. É minha PA. E aí, os termos lá dentro são 2, 3, 4 e 5. É uma progressão do 2 até o 5 e vai aumentando de 1 em 1, né? Perceba que aqui a razão é igual a 1. 2 mais 1 é igual a 3, 3 mais 1 é igual a 4, 4 mais 1 é igual a 5, tá? Então, ela é uma progressão porque está progredindo e é aritmética porque você está somando alguma coisa a um termo para encontrar o próximo, tá? E esse valor a gente chama de razão. Então, como eu disse anteriormente, a razão pode ser encontrada se você pegar um termo, como eu quero generalizar, vou pegar um termo aleatório, vou pegar o AN, e você precisa subtrair o termo anterior. Então, eu vou subtrair o AN menos 1. Tudo bem? Então, usando o exemplo aqui de cima, eu poderia pegar, por exemplo, o 5, né? E subtrair o termo anterior, que é o 4. Isso vai dar igual a 1. Né? Você consegue fazer isso com qualquer um. Se você pegar o 4 e subtrair o 3, dá 1. Se você pegar o 3 e subtrair o 2, dá 1. Então, a razão de uma progressão aritmética, de uma PA, é só você pegar um termo e subtrair o anterior dele. E aí você descobre. Vamos escrever uma PA, então, usando uma descrição. Por exemplo, escreva uma PA com 4 elementos, começando pelo 5 com razão 3. Então, olha só o que ele quer. Ele quer uma PA com 4 elementos. Então, o elemento 1, né? 2,
3 e 4. Só que o que ele me falou? Ele falou que começa pelo 5, então nosso A1, que é o primeiro elemento, é o 5. E a razão é 3, ou seja, o próximo elemento é 5 mais 3, 8. O próximo é 8 mais 3, 11. O próximo é 11 mais 3, 14. Então tá aqui, ó. É uma PA com 4 termos, começando pelo 5, com razão 3. Porque do 5 até o 8 você somou 3, do 8 até o 11 você somou 3, do 11 até o 14 você somou. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre classificação. Isso aqui não é muito utilizado, mas vale a pena a gente passar um pouco rapidamente por cima, tá? Quando a gente chama de uma PA crescente quando a razão for maior que 0. Então, por exemplo, ali em cima eu tenho um exemplo de uma PA crescente. 5, 8, 11, 14. Isso é uma PA crescente. Por quê? Porque o R é igual a 3. Uma PA decrescente é quando o R é menor que 0. Então, por exemplo, eu poderia escrever 14, 11, 8, 5. Para a gente descobrir a razão disso, você tem que pegar um elemento qualquer, vou pegar, por exemplo, o 8, e subtrair o seu antecessor, que é o 11. Então, a razão dessa PA é menos 3, tá vendo? Menor que 0. Então, é uma PA decrescente. E a PA constante. E a PA constante é quando o R é igual a 0. Johnny, mas quando o R é igual a 0, eu vou ter um monte de número igual? Sim. Então, por exemplo, 1, 1, 1. Né? Então, 1 mais 0 é 1, 1 mais 0 é 1, 1 mais 0 é 1. Legal? Então, são esses 3 tipos. Não importa muito, para ser sincero. Não se cai muito sobre isso. Porém, eu quis mostrar para você perceber que a sua razão nem sempre vai ser maior que 0. Ele pode ser 0, ele pode ser menor e assim por diante. Tudo bem? Show! Vamos falar um pouquinho sobre o termo geral. E o que é o termo geral? É o que a gente chama de AN. Então perceba, quem é o AN? O AN é um termo qualquer dessa progressão. Então eu peguei uma progressão e eu quero saber qual é o valor desse termo qualquer. Para encontrar esse valor, você tem que pegar o primeiro elemento, somar R, que é a razão, 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 até chegar no AN. Concorda comigo? Por exemplo, aqui em cima, para chegar no 14, por exemplo, eu peguei o 5, somei 3, somei 3, somei 3. Então, o meu A4, né, o quarto elemento, seria 5 mais o 3, mais o 3, mais o 3. Isso, só que agora eu estou fazendo de forma genérica. Eu quero descobrir um AN, então eu peguei o elemento, somei R, somei R, somei R. Quantas vezes esses R são somados? N menos uma vezes. Perceba no exemplo aqui de cima, para você chegar no 4, no 14, né? Você pegou o 5, somou 3, somou 3, somou 3. É o quarto elemento, mas você somou 3 vezes o R, né? Então, 4, a relação entre 4 e 3, se o 4 for o N, o 3 é o N menos 1, tá? Por isso, você está somando o R N menos 1 vezes, porque é o elemento AN, tudo bem? Quando você tem uma soma com as mesmas parcelas, né? Muitas vezes, isso é uma multiplicação. Perceba, toda multiplicação é uma soma disfarçada. Por exemplo, 3 vezes 3 é 3 mais 3 mais 3. É o 3 somados 3 vezes, né? O 4 vezes 2 é 4 mais 4. É o 4 somado 2 vezes. Então a multiplicação é uma soma disfarçada. Ou seja, eu posso reescrever isso como AN é igual a 1 mais R vezes N menos 1. Tudo bem? Isso é uma fórmula que você precisa guardar. Porque sempre que você quiser saber um termo geral, por exemplo, eu quero saber o 15º termo, e você souber o primeiro e qual é a razão, você consegue descobrir ele usando essa fórmula.
Então você vai substituir ali no A1 o primeiro termo. No lugar do R você vai substituir a razão. E se eu quiser saber o termo na posição 15, no lugar do N eu vou pôr 15. Então eu vou descobrir. Então, por exemplo, vamos dar um exemplinho aqui para vocês perceberem que dá certo. Exemplo. Se o A1 for 2 e o R for 2, eu quero saber qual é o elemento 10. Ó, vamos pôr na fórmula. O A10 é igual ao A1, que nesse caso é 2, mais o R, que também é 2, vezes N menos 1. Quanto é o N? É o 10. 10 menos 1 é 9. Então é 2 vezes 9. 2 vezes 9 é 18. Mais 2 é 20. Tudo bem? Então o seu 10º termo dessa PA é 20. Você não acredita? Vamos fazer aqui rapidinho só para você ver, ó. Então o PA de razão 2 começa no 2, 4, né? 2 mais 2 é 4, mais 2 é 6, mais 2 é 8, mais 2 é 10, mais 2 é 12, mais 2 é 14, mais 2 é 16, mais 2 é 18, mais 2 é 20. Perceba que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 20 é realmente o 10º termo, tá? Assim como a gente queria descobrir. Então essa é uma fórmula que você precisa lembrar. Para encontrar um termo geral, é só pegar o primeiro elemento e somar com a razão vezes N menos 1. Tudo bem? Tranquilidade? Show de bola. Vamos falar um pouquinho sobre as propriedades da PA. Opa! Então vamos lá. Primeira propriedade. Em uma PA finita, ou seja, pode ter PAs infinitas, que não tenham um número de termos finito, tá? Mas aqui a gente está falando de PA finita. Em uma PA finita, a soma de dois termos equidistantes são iguais entre si. Então vamos dar um exemplo qualquer aqui. Exemplo. Então a minha PA, vou fazer o seguinte. Vou começar com 1, vou somar 4. Então meu primeiro elemento é 1, meu segundo é 5, meu terceiro é 9, o meu quarto é 13, o meu quinto é 17 e o meu sexto é 21. Tá? Só pra... Então esse aqui é uma PA. O A1 igual a 1 e nossa razão é 4, né? 1 mais 4 é 5, 5 mais 4 é 9, 9 mais 4 é 13, 13 mais 4 é 17, 17 mais 4 é 21, tá? Então, o que são dois termos equidistantes? Por exemplo, se eu pegar os termos das pontas, o 1 e o 21, se eu somar eles, vai dar 22. Concorda comigo? Beleza. Se eu pegar o 5 e o 17 e somar eles, dá 22. E se eu pegar o 9 e o 13, também dá 22. Tá? Então, em uma PA finita, as somas de dois termos equidistantes são iguais entre si. Tudo bem? Tranquilidade? É isso. Próxima propriedade. Rapaz. Considerando três termos consecutivos, o termo central é a média entre os extremos. Então eu vou pegar a PA que eu dei no exemplo de cima, só porque ela já está fácil. Então PA 1, 5, 9, 13, 17 e 21. E aí ele falou para mim, pego três termos consecutivos, por exemplo, o 1, o 5 e o 9. E ele está me dizendo que o termo central é a média entre os outros dois. Então o termo central é o 5. E a média entre 1 e 9 é dado por 1 mais 9 dividido por 2. Perceba, 10 por 2 é igual a 5. Legal? Se eu fizer a mesma coisa com os outros 3, vai dar a mesma coisa. Então o termo central é 17. E a média entre 13 e 21 é 13 mais 21. Dividido por 2. 13 mais 21 é 34, por 2 é 17.
Se você pegasse o 5, o 9 e o 13, também dá, né? O 9 vai ser igual a 5 mais 13 dividido por 2. 5 mais 13 é 18, por 2 é 9. Então, quaisquer 3 termos consecutivos, o termo do meio é a média entre os extremos. Essa propriedade é importante. Essa você vai usar. Então, guarda. Tudo bem? Belezinha! Terceira propriedade. Em uma PA finita, com o número de termos ímpares, o elemento central é a média dos outros elementos equidistantes do centro. Então, aqui como na outra vez eu usei um exemplo com 6 elementos, né? Eu não vou poder reutilizá-lo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um elemento a mais. Opa! Então, eu vou usar PA, né? Vou pôr 1, 5, 9, 13, 17, 21 e mais 4, 25, tá? Porque se eu usasse o exemplo que eu peguei no primeiro e no segundo, não ia dar, porque eu tenho o número de elementos pares, né? São 6 termos. 1, 5, 9, 13, 17, 21. E nesse caso, para essa propriedade funcionar, tem que ser, o número de termos tem que ser ímpares. Então, nesse caso, agora eu tenho 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25. Então, eu tenho agora 7 termos e vai dar pra gente fazer. Então, olha só que maneiro. Se eu pegar, se for ímpares, né, o número de termos ímpares, se eu pegar os da ponta, por exemplo, o 1 e o 25, e fazer a média entre eles, isso é, 1 mais 25 dividido por 2, vai dar 13. 1 mais 25 é 26, dá 13. Se eu pegar o 5 e fazer a média com 21, perceba, vou apagar aqui que ficou ruim. 5 mais 21 por 2 é 26 dividido por 2, dá 13. Então, se eu fizer com 9 e com 17, 9 mais 17 dividido por 2, 9 mais 17 é 26, dividido por 2 é 13. Então, sempre a média vai ser 13. Beleza? Tranquilidade. Show! Então, até agora, eu falei muito, né? Basicamente, tudo que eu falei é para você entender como funciona uma PA, mas, na hora do vestibular, o que você precisa lembrar de fato até agora? Como encontrar a razão, né? Que é só pegar um termo qualquer e subtrair o termo anterior. Como encontrar um termo geral, né? Que é basicamente, se você quiser encontrar um AN, você vai fazer o primeiro elemento mais a razão vezes n menos 1. É a segunda fórmula importante. E a terceira fórmula importante é a segunda propriedade. E, deixa eu pôr aqui para vocês lembrarem, ó. Pegando os 3 termos consecutivos, o número do meio é a média entre os extremos, tá? É legal você lembrar do primeiro e da segunda propriedade, é legal. Mas essa, da primeira e da terceira, né? Mas essa segunda, ela é muito importante. Então, por enquanto, o que você precisa estar lembrando na hora da FUVEST são essas 3 coisas. Estão na sua cabeça, tá? E, para finalizar, aqui nós temos a quarta fórmula que você vai precisar lembrar, que é a soma dos termos. Então, quando a gente olha para uma PA, a gente tem um jeito de conseguir descobrir qual é a soma de todos esses termos. Para descobrir essa soma, basicamente, você vai fazer o seguinte. A soma dos n elementos vai ser o primeiro elemento mais o último elemento vezes o número de elementos dividido por 2. É possível demonstrar essa fórmula, mas como é uma revisão para a FUVEST, eu não vou fazer isso, tá? Vale a pena você lembrar disso, não é tão difícil. Você testa aí uns exercícios, você vai perceber que depois de um tempo isso passa a ser comum para você, essa fórmula, tá bom? Então, essa é a última fórmula que você precisa lembrar para a FUVEST. Então, são 4 coisas de PA, tá? Como encontrar a razão, como encontrar o termo geral, a segunda propriedade e a soma dos termos. Essas 4 coisas são muito importantes. As outras podem cair também, mas essas 4 são bem importantes. Vamos fazer um exemplo para mostrar para vocês que a fórmula funciona. Então vamos lá. Para isso eu vou usar aquela PA nossa lá. Então 1, 5, 9, 13, 17,
21. Tudo bem? Então vamos lá. A soma dos 6 elementos vai ser o primeiro elemento, que é 1, mais o enésimo elemento, que é o 21, que é o último, né? Vezes o número de elementos dividido por 2. Então, a soma dos 6 elementos vai ser 1 mais 21 é 22. E aqui eu vou fazer o seguinte, já vou dividir, e aqui vai sobrar um 3, né? Então, 22 vezes 3. 22 vezes 3 é igual a 66. Se você quiser testar aí, pode tomar 1 mais 5 mais 9 mais 3 mais 17 mais 21, que vai dar 66. Tá? Para finalizar a aula, eu quero dar uma diquinha para vocês. Que é o seguinte, formas de representação. Se alguém te pedir genericamente, escreva uma PA com 3 elementos. Você pode, por exemplo, escrever A, B, C. Essa representação é ruim, porque na hora que você for fazer alguma conta, você vai ter o A, o B e o C, né? Então você já vai ter 3 incógnitas só aí. Não é uma boa representação essa, tá? Então uma representação melhor seria: o primeiro elemento é o A1, o segundo elemento é o A1 mais a razão, e o terceiro elemento é o A1 mais 2 vezes a razão. Essa já é uma representação melhor, porque agora você só tem 2 incógnitas, tá? Então, sempre que você for representar, não represente A, B, C, D, né? Porque aqui ficou fácil, até porque são 3, mas imagina que fossem uma PA maior. Então, aqui seria D, F, G, H, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, né? Então se você fosse botar nas formas, fazer soma, termo geral, você ia encontrar 7 incógnitas para você mexer. Enquanto se fosse na segunda opção, ó, você conseguiria continuar como A1 mais 3R, A1 mais 4R, A1 mais 5R e A1 mais 6R. Certo? Se ainda teria só 2 incógnitas, o A1 e o R, para você descobrir. Sendo que o R você sabe como descobrir, e os As, né, os termos gerais, você também sabe como descobrir. Existe uma terceira forma de você fazer uma representação. Então vamos supor que ele queira uma PA com 3 elementos. Ao invés de escrever A1, o primeiro elemento, e o segundo elemento A1 mais R, e o terceiro elemento A1 mais 2R, olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar o segundo elemento de A. O elemento anterior eu vou chamar de A menos R. E o elemento próximo A mais R. Claro, se isso for aumentando, né, se for, por exemplo, 5 elementos, você vai ter o A, você vai ter o A menos R, você vai ter o A menos 2R. E aqui você vai ter o A mais R e A mais 2R. Pode parecer bobo agora, mas pode ser que você caia aí em alguma questão que, se você usar ali a sua segunda forma de representar, você não consiga chegar na conclusão. Por quê? Porque, por exemplo, quando você toma... Então vamos supor, por exemplo, deixa eu apagar essa galera aqui. Então vamos supor que você precisa lá na sua questão tomar o primeiro elemento com o último elemento. Então A1 mais 2R. Então aqui você vai ter 2A1 mais 2R. Tá? Agora, olha, se você for somar o primeiro com o último elemento aqui. Você tem o A menos R e o último elemento A mais R. Perceba que aqui, então, a gente já sai com uma incógnita só, né? Porque o menos R com mais R a gente corta, vai sobrar um A e o outro A. Então perceba que na primeira forma você ainda tem 2 incógnitas, né? Se você tivesse que somar isso para a sua alternativa, para a sua resposta, né? Vai que o exercício sugere isso, né? Se você fizesse a primeira forma, você ia encontrar 2 incógnitas, você nem consegue descobrir nada. Enquanto na segunda, você consegue descobrir, né? Se você somasse. Tudo bem? É isso.
Então, essa é a nossa aula de PA. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre PG e nos próximos dias nós vamos resolver as duas exercícios de progressão que caiu em 2020 e na sexta-feira a gente vai resolver uma de progressão que caiu lá na FUVEST de 2012 para vocês perceberem que cai sempre. Tudo bem? Vejo vocês amanhã.